Pronto. Boa noite, eu sou a Alice Mirelli, sou enfermeira, R2 em Urgência e Emergência, no programa de residência multiprofissional do Hospital das Clínicas. E dando seguimento nesse eixo de monitorização hemodinâmica invasiva e minimamente invasiva, hoje a gente vai falar sobre monitorização do débito cardíaco. Então, para começar a falar de débito cardíaco, primeiro a gente tem que relembrar um pouco da anatomia e da fisiologia cardíaca, né? Então, o coração, ele é um órgão do sistema cardiovascular, que é uma câmara oca com 4 cavidades, que é formado por 2 câmaras superiores, que são os átrios, e 2 câmaras inferiores, que são os ventrículos. Então, os átrios, eles são separados pelo septo interatrial e os ventrículos se separam pelo septo interventricular. Os átrios, eles apresentam como função principal receber o sangue que vem das diversas partes do corpo, funcionando como câmaras coletoras. Então, neles desembocam 3 veias: a veia cava superior, a veia cava inferior e o seio coronário. O átrio esquerdo, ele recebe sangue vindo dos pulmões, por meio de 4 veias pulmonares, as veias pulmonares superior e inferior, direita e esquerda. Então, o ventrículo esquerdo, ele recebe o sangue do átrio esquerdo e dele parte a artéria aorta, que é responsável por levar o sangue para o restante do corpo. Então, o ventrículo direito, ele se comunica com o átrio direito e dele parte a artéria pulmonar, que leva sangue até os pulmões. Então, para separar os átrios dos ventrículos e os ventrículos das artérias, nós temos algumas válvulas, ou valvas, né? Que é a tricúspide, que fica entre o átrio direito e o ventrículo direito, como vocês podem observar na imagem, a bicúspide ou a mitral, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e as válvulas semilunares, né, que é entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, que é chamada de válvula pulmonar, e entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, que é chamada de válvula aórtica. Então, para falar um pouco de circulação sanguínea, o sistema circulatório, então, ele é dividido em 2, na grande circulação e a pequena circulação. A grande circulação, ela parte do ventrículo direito para a artéria aorta, no tronco aórtico, nos membros superiores e os membros inferiores. E a pequena circulação, ela se inicia ali no ventrículo direito e vai para a artéria pulmonar, que passa pelos pulmões. Ele é dividido nessas 2 circulações. Então, o sangue venoso não oxigenado e rico em CO2, ele entra no coração pela veia cava superior e inferior no átrio direito. Então, o átrio direito envia o sangue para o ventrículo direito pela válvula tricúspide. O ventrículo direito ele envia para as artérias pulmonares e capilares pulmonares, né, pela válvula pulmonar. Os capilares, eles realizam a perfusão dos alvéolos e na membrana alveolar ocorre a troca gasosa. Então, nos pulmões, o gás carbônico ele é liberado e o oxigênio ele é absorvido. E o oxigênio ele é captado, então, pelo sistema respiratório, né? Então, esse sangue oxigenado, ele é recolhido pelas veias pulmonares e ele segue para o átrio esquerdo, passa pela válvula mitral e entra no ventrículo esquerdo, que passa pela válvula aórtica, indo para a artéria aorta, né? Que, então, é distribuído o sangue oxigenado para todo o corpo, através de inúmeras ramificações, como a artéria coronária, a artéria carótida e a artéria braquial. Então, nos tecidos, o sangue libera o oxigênio e absorve o gás carbônico que é enviado pela veia cava até o átrio direito e inicia novamente a circulação. O ciclo cardíaco, ele é dividido, então, em 2 fases, né? O ciclo cardíaco, ele é o período entre um batimento cardíaco e o início do próximo, e ele, então, é dividido em 2 fases, que é a sístole e a diástole. Então, a sístole, ou a diástole, é o relaxamento, né, do coração. Nessa fase, o sangue enche os ventrículos,
e a diástole, a sístole, ela é a contração. Nessa fase, o sangue é ejetado dos ventrículos. Então, o ciclo cardíaco é definido pela presença dos sons cardíacos. A primeira bulha, que acontece quando as válvulas atrioventriculares se fecham, que é a tricúspide e a mitral, e o início, que começa o início da sístole. E a segunda bulha é quando as válvulas aórtica e pulmonar, elas se fecham, iniciando a diástole. Então, para falar de débito cardíaco, a gente precisa entender um pouco sobre os conceitos dos volumes cardíacos, né? Então, o volume diastólico final, ele é o volume que o ventrículo comporta no final da diástole. Então, normalmente ele vai variar de 110 a 120 ml de sangue. E em atletas ou por alguns fatores genéticos, o volume diastólico final ele pode chegar até 180 ml ou mais. Também tem o volume sistólico final, né, que é o volume restante em cada ventrículo após a sístole, geralmente de 40 a 50 ml de sangue. O volume sistólico, que é o mesmo que débito sistólico, que é a quantidade de sangue que é ejetada durante a sístole. E a fração de ejeção, que é o volume de sangue que é ejetado na sístole em relação ao total de sangue contido no coração, que em média é 60%. Então, como vai ser calculado o volume sistólico? O volume sistólico é igual ao volume diastólico final menos o volume sistólico final, e a fração de ejeção vai ser igual ao volume sistólico dividido pelo volume diastólico. E a fração de ejeção abaixo de 50%, ela é considerada insuficiência cardíaca. Então, outros dois conceitos que é bem importante a gente entender é a pré-carga e a pós-carga. Então, a pré-carga, ela é uma tensão passiva desenvolvida nos miócitos, que é as fibras do coração, devido ao estiramento dessas fibras musculares, pelo enchimento ventricular. Então, quando o sangue começa a encher o ventrículo, começa a exercer sobre esse coração uma tensão passiva nas paredes ventriculares. E essa tensão, ela está relacionada com o volume diastólico final. Então, a pré-carga, ela é uma medida de tensão nos miócitos que estão estirando por causa dessa pressão interna dentro dos ventrículos. Então, o fator determinante da pré-carga é o retorno venoso e a pressão venosa central. Então, quem define o retorno venoso é a pressão venosa central, que é a quantidade de sangue que chega ao coração pelas veias cavas que caem nos átrios. E a pós-carga, ela é uma tensão ativa, enquanto a pré-carga ela é uma tensão passiva pelo enchimento das cavidades de sangue, a pós-carga ela é uma tensão ativa desenvolvida nos miócitos devido à contração muscular ventricular necessária para ejetar esse sangue. Então, a pós-carga, essa tensão ativa é a pressão que os miócitos têm que fazer em forma de contração muscular para poder ejetar esse sangue. Então, é uma medida efetiva do trabalho ativo do coração que está relacionado com o consumo de energia desse coração. Então, quanto mais se contrai, mais tensão ela vai gerar. Essa tensão, ela vai abrir as válvulas semilunares. Então, o coração, ele contrai para abrir essas válvulas para poder ejetar o sangue. Então, os fatores determinantes da pós-carga é a pressão arterial e a resistência vascular periférica. Então, quanto maior a dificuldade que esse coração, esse ventrículo vai encontrar para abrir as válvulas aórtica e pulmonar, mais energia o coração ele vai ter que gastar para contrair, e isso vai gerando um desgaste. Então, um dos fatores determinantes da pós-carga é a pressão arterial. E relacionado à resistência vascular periférica, é ela quem vai determinar a pressão arterial ali na aorta, né? E é a pressão na aorta que vai determinar se vai ser mais fácil ou mais difícil o ventrículo esquerdo ejetar esse sangue para a aorta, por exemplo. Por isso é tão importante o controle da pressão arterial,
porque quanto mais alto a pressão arterial estiver, mais dificuldade esse ventrículo vai encontrar para poder ejetar esse sangue. E isso vai gerando um desgaste no coração, por isso é tão importante o controle da pressão arterial. Então, finalmente, falando sobre débito cardíaco, o débito cardíaco ele é o volume de sangue ejetado pelo coração em uma sístole durante 1 minuto. Então, ele é o volume de sangue bombeado por cada ventrículo em litros por minuto, que é determinado, então, pelo número de batimentos, né, a frequência cardíaca por minuto, vezes o volume de sangue ejetado em cada batimento, que é o volume sistólico. Então, se cada ventrículo tiver 72 batimentos por minuto e ejetar 70 ml de sangue a cada batimento, o débito cardíaco ele vai ser aproximadamente 5 litros por minuto. Então, durante alguns exercícios físicos ou em atletas treinados, o débito cardíaco ele pode atingir até cerca de 30 litros por minuto. Então, o débito cardíaco ele pode aumentar em até 5 vezes para se adaptar a essas mudanças metabólicas que o paciente pode apresentar. Então, por isso, é tão importante, conhecendo o débito cardíaco um pouco mais, é tão importante a monitorização desse débito cardíaco em algumas situações. Então, a monitorização hemodinâmica ela é fundamental para o paciente crítico. O débito cardíaco ele é uma das variáveis hemodinâmicas mais importantes para o diagnóstico da função cardíaca. As características ideais de um sistema de monitorização hemodinâmica, elas devem ser medidas variáveis, relevantes, né, de forma acurada, que apresentem facilidade no uso, que independente do operador, ele saiba ali manusear aquele sistema. Tem que ter um rápido tempo-resposta, não pode causar danos, tem que ter custo efetivo e tem que fornecer dados que vai nortear a terapêutica. Então, a monitorização do débito cardíaco, ela tem o objetivo primário de manter a adequada perfusão tecidual a partir dos conceitos de otimização hemodinâmica. Então, o débito cardíaco ele vai nortear essas condutas terapêuticas para o paciente em estado crítico ou aqueles que apresentem alguma instabilidade hemodinâmica. Então, a monitorização do débito cardíaco, da resposta do débito cardíaco, ela pode ser utilizada em relação à expansão volêmica ou suporte inotrópico, por isso que ela é uma ferramenta muito importante na terapia intensiva quando o paciente apresenta algum sinal de má perfusão, por exemplo. Então, ao longo dos anos, foram desenvolvidas algumas tecnologias alternativas bastante confiáveis para essa apuração do débito cardíaco, juntamente com a somatória dos dados, né, clínicos, laboratoriais, hemodinâmicas, as evoluções. Então, pode nos dar uma direção sobre a necessidade de aumentar o volume nesse paciente ou não, ou o início de droga vasoativa ou não. Então, existem várias técnicas para a monitorização desse débito cardíaco. E essas técnicas, elas são divididas em não invasiva, minimamente invasiva e invasiva. Então, dentro do eixo de não invasiva, nós temos a bioimpedância e a bioreactância elétrica. Então, a bioimpedância elétrica ela é um exame destinado à avaliação da composição corporal, que estima a massa magra, a gordura corporal, a água corporal total desse paciente, entre outros dados, né, que podem trazer informações mais precisas sobre o estado desse paciente. E ela tem como princípio básico a variação de condutividade de uma corrente elétrica de baixa voltagem e uma alta frequência aplicada ao tórax, devido à variação do fluxo sanguíneo em cada ciclo cardíaco, né? Então, essa variação ela é captada pelos eletrodos que são localizados na superfície da pele do paciente, portanto, ele é um método não invasivo. E a bioreactância, ela consiste no aprimoramento dessa bioimpedância, que é uma técnica que permite analisar as mudanças de amplitude e frequência dos impulsos elétricos.
e assim reduzir as interferências que conduzem aos erros, né, que na bioimpedância. A monitorização por esse método, ela fornece dados como o débito cardíaco, volume sistólico e a contratividade miocárdica. Dentro da não invasiva também, nós temos o ecocardiograma transtorácico, que, embora ele não serve para uma avaliação contínua, mas ele é utilizado de forma seriada, né? E pode ser usado de forma não invasiva no transtorácico ou minimamente invasivo no transesofágico. E ele traz informações como fração de encurtamento miocárdico e a resposta desse paciente a inotrópicos, também em função diastólica ventricular, avaliação da pressão sistólica da artéria pulmonar, fluxo de ejeção do ventrículo esquerdo, e pode também se obter informações sobre as válvulas, né, sobre a função contrátil e integridade anatômicas das funções cardíacas. E dentro do não invasivo, nós temos também a elevação passiva das pernas, que ela é uma manobra de fácil execução, mas ela é frequentemente esquecida, que consiste em elevar os membros do paciente para avaliar a mudança no débito cardíaco. A ideia é fazer uma expansão com um volume que já existe nesse paciente, mas que está ali sequestrado nas veias dos membros inferiores. Então, esse dado hemodinâmico, ele prediz uma resposta à terapia de expansão do volume intravascular quando o aumento dessa variável do débito cardíaco ela é maior que 15%. E a gente vai estar falando um pouco mais sobre essa técnica de elevação passiva das pernas daqui a pouco, mais para frente. No minimamente invasivo, nós temos alguns sistemas. Um deles é o sistema PICO, que utiliza a termodiluição transpulmonar. Onde é utilizada uma infusão de soro em temperatura diferente do sistema, no sistema venoso central. Então, ele exige um acesso venoso central, por isso ele é minimamente invasivo. Se constrói uma curva de termodiluição que permite determinar o débito cardíaco e calibrar o sistema. Então, ele utiliza o contorno da onda de pulso arterial para a medida do volume sistólico e do débito cardíaco. Esse também é um outro sistema que a gente vai estar falando mais detalhadamente daqui a pouco. Outro sistema muito interessante é o sistema LIDICO. Esse sistema ele utiliza um complexo algoritmo que é baseado na força do pulso para calcular o volume sistólico e também o débito cardíaco. Então, ele permite a medida desse débito cardíaco de forma precisa e contínua. Nesse sistema, é realizada uma calibração com cloreto de lítio, que é injetado em veia periférica, e após sua captação no sensor arterial, uma curva de diluição desse lítio, que é semelhante à termodiluição, vai aparecer no monitor. Além do cálculo do débito cardíaco e o monitor, além do débito cardíaco, esse monitor ele permite o cálculo do volume sanguíneo intratorácico, que pode orientar a terapêutica hídrica nesses pacientes com síndrome respiratória aguda ou edema pulmonar cardiogênico. É um sistema bem interessante. Outro sistema é o Vigileo FlowTrack. O Vigileo, ele é diferente dos outros sistemas, do PICO e do LIDICO, ele não necessita de uma calibração do débito cardíaco, né? Onde o PICO ele precisa de uma solução salina, gelada, e o sistema LIDICO ele usa o lítio. No sistema Vigileo, ele não precisa dessa calibração do débito cardíaco, portanto, ele não precisa de um acesso venoso central ou periférico, que seja. A calibração desse aparelho ela é feita através de alguns algoritmos que ela envolve dados antropométricos do paciente, como sexo, idade, altura, peso, e combinada com a análise da forma do pulso arterial. Então, além dos dados do débito cardíaco contínuo, esse sistema também fornece a variação de pressão de pulso e a resistência vascular sistêmica. Outro sistema é o sistema NICO. O sistema NICO, ele utiliza o CO2 expirado como indicador para fornecer o débito cardíaco de uma forma não invasiva. Então, em pacientes ventilados mecanicamente,
colocado um sistema de reinalação que permite essa verificação do CO2 reinalado, comparando com o CO2 em condições normais. Então, aferindo-se, então, indiretamente o débito cardíaco. Em pacientes com condições com CO2 menor que 30 milímetros por mercúrio, ou alterações do espaço morto e da ventilação, ele tem o débito cardíaco alterado. Portanto, o uso em pacientes críticos nesse sistema, ele é limitado a pacientes no pós-operatório sem doença pulmonar. E outra técnica minimamente invasiva para se obter o débito cardíaco é o Doppler esofagiano. O Doppler esofagiano, ele é uma monitorização do fluxo da aorta descendente através da passagem de uma sonda flexível e fina pelo esôfago, que vai permitir a aferição da velocidade do fluxo em determinado tempo, e então o débito cardíaco nessa localização. Então, a contratilidade cardíaca, ela pode ser analisada pelo pico da velocidade do fluxo aórtico e da resistência periférica pela análise da forma dessa curva de fluxo. Então, o maior problema desse tipo de monitorização, ela está na necessidade de frequente manipulação dessa sonda para obtenção do Doppler, né? Então, especialmente em pacientes com respiração espontânea e não sedados, a manipulação dessa sonda, ela incomoda bastante. Então, esse sistema ele é particularmente útil na avaliação da monitorização da resposta a volume quando é utilizada juntamente com a elevação passiva de pernas, por exemplo, né? Então, os dois são utilizados em conjunto, de forma não invasiva e minimamente invasiva, para uma melhor avaliação do débito cardíaco. E dentro do eixo da invasiva, nós temos o catéter de artéria pulmonar, o CAP. Então, esse catéter ele foi introduzido em 1970. Ele é um catéter que é introduzido através de um vaso venoso na parte superior do corpo, até algum ramo da artéria pulmonar, onde medidas de pressão e fluxo são determinadas. Então, as medidas de pressão disponíveis nessa avaliação, são a pressão do átrio direito, que é a pressão venosa central, a pressão da artéria pulmonar sistólica e diastólica, e a pressão venosa pulmonar, que também pode ser chamada de pressão de oclusão da artéria pulmonar. Oclusão justamente pelo tipo do catéter, que tem um balonete. Vocês vão entender mais à frente que a gente vai falar mais detalhadamente dele. Então, nesse catéter, a colocação desse catéter, ele exige que quem está instalando, ele exige uma experiência desse operador, porque ela não está isenta de complicação, né? Ela pode apresentar arritmia cardíaca, por exemplo, que apesar de ser transitória e sem risco, ela está também relacionada às complicações da punção venosa, a infecção relacionada ao catéter e a ruptura de artéria pulmonar. Por isso, ela é considerada uma técnica invasiva, porque as suas complicações são maiores. Então, foi escolhido um sistema de cada desses três eixos, né? Invasivo, não invasivo e minimamente invasivo. E a gente vai estar falando um pouco sobre alguns deles. E um deles, que a gente já comentou um pouco, é a elevação passiva das pernas. Então, a elevação passiva de pernas, ela consiste em elevação passiva dos membros inferiores a 45 graus por 1 minuto. E em pacientes responsíveis ao volume, é esperado o aumento do débito cardíaco. Então, historicamente, o levantamento passivo das pernas, ele é utilizado em ação de primeiros socorros, para aqueles pacientes que apresentam um colapso circulatório, hipotensão. Então, a elevação passiva das pernas, ela combina o ajuste do leito com o monitoramento da resposta do débito cardíaco ou da pressão arterial. Então, a elevação passiva, ela distingue os pacientes que são responsíveis ao volume daqueles que não são. Então, os pacientes que são responsivos,
eles não necessariamente eles estão em estado hipovolêmico e nem precisa de volume adicional. Então, os pacientes sem resposta à elevação passiva das pernas, na verdade, eles necessitam de vasopressores e ou inotrópicos. O aumento da PA e a melhora da frequência cardíaca, após esse teste, eles podem ser empregados na prática. Os efeitos fisiológicos da pressão, da elevação passiva de pernas, ela consiste no aumento do retorno venoso e no aumento da pré-carga cardíaca, né, que atua como um desafio volêmico totalmente reversível. Então, se observa que essa manobra, ela apresenta como vantagem não adicionar volume extra a um paciente que não vai responder a volume. Então, o fato é que seus efeitos hemodinâmicos, eles são rapidamente reversíveis. Por isso, ela é tida como uma forma de prever a capacidade de resposta ao volume, que demonstra boa precisão em vários estudos e pode ser usada tanto em pacientes com respiração espontânea, quanto em pacientes ventilados. A elevação passiva das pernas, então, ela induz a um aumento rápido na pré-carga biventricular através do incremento do retorno venoso sistêmico, o que mimetiza a administração do volume venoso. E a justificativa para essa manobra é a indução de um deslocamento gravitacional do sangue da parte inferior do corpo para um compartimento central. E por isso vai ser observado um aumento transitório no débito cardíaco, que com efeito máximo entre 60 a 90 segundos, e algumas literaturas falam até de 3 minutos. Então, durante a manobra, se estima que cerca de 300 ml de sangue das pernas e do leito mesentérico é autotransfundido para a circulação central. As contraindicações dessa manobra podem ser choque, que exige ressuscitação imediata, cardiopatas com repercussão hemodinâmica, aumento da pressão intracraniana, fraturas de membros inferiores e pressão intraabdominal elevada. Então, a principal limitação para essa manobra são as situações em que o volume disponível para o desafio, para essa manobra volêmica, ele é insuficiente, como em casos de atrofias importantes dos membros inferiores, ou até mesmo amputações. O aumento da pressão intraabdominal, ele pode contrair a veia cava inferior, que vai impedir a transferência desse volume dos membros inferiores para o compartimento central. E ele é contraindicado também em casos de pacientes que precisam diminuir a pós-carga devido a alguma patologia, como a hipertensão arterial e a insuficiência cardíaca. Então, como que essa manobra é realizada? Então, verificar que o tronco do paciente esteja em 45%. Então, algumas literaturas, elas falam sobre iniciar a manobra com o paciente em decúbito dorsal, com cabeceira a 0 graus, e outras já falam de cabeceira a 45 graus. Portanto, não houve diferença significativa na posição inicial, assim, que eu vi nos estudos. Então, utilizar o ajuste do leito para evitar tocar o paciente, né, para evitar que ele sinta dor e que ele acorde, porque a dor, o desconforto e o despertar, ele pode provocar um estímulo adrenérgico, e então ele vai aumentar o retorno venoso, resultando de uma interpretação equivocada dessa resposta da manobra. Então, é sempre importante não tocar no paciente para fazer essa manobra. Então, utilizar os controles da cama para poder elevar as pernas dele. Então, avaliar os efeitos da elevação passiva das pernas pela mensuração do débito cardíaco, então não apenas com a pressão arterial. Utilizar a mensuração do débito cardíaco em tempo real, então é importante que vocês notem que para avaliar a resposta cardíaca transitória à elevação passiva das pernas, ela é obrigatório o uso de algum dispositivo de monitorização hemodinâmica, que seja capaz de avaliar as alterações no débito cardíaco durante essa manobra.
Mas como nem sempre esses sistemas tecnológicos de mensuração do débito cardíaco, que eu já mencionei para vocês, eles estão disponíveis para a gente na nossa realidade, o aumento da PA e ou a melhora da frequência cardíaca, após esse teste, eles podem ser empregados na prática. Embora algumas pesquisas falam que somente esses dois parâmetros não é suficiente para a mensuração do débito cardíaco. Mas, na nossa realidade, ela é uma prática que pode ser utilizada. Falando do eixo invasivo, a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre o catéter de artéria pulmonar. Então, é um catéter introduzido através de um vaso venoso da parte superior do corpo até um ramo da artéria pulmonar para detectar as medidas de pressão e fluxo dessa artéria. Então, é uma técnica criada em 1970, que ela permitiu o registro de parâmetros hemodinâmicos na artéria pulmonar, que revolucionou o tratamento de pacientes graves, né, pacientes críticos. Então, esse catéter, ele contém um balão situado em sua extremidade, né, um balonete que é inflado, e dessa forma ele é dirigido pela corrente sanguínea por meio das válvulas tricúspide e pulmonar, atingindo a circulação pulmonar. Então, com esse mesmo catéter, foi possível medir o débito cardíaco por essa técnica da termodiluição lá em 1972. O conhecimento de parâmetros fisiológicos, que até então só era obtido em laboratórios de hemodinâmica, ele se tornou acessível ali no beira-leito, né, próximo ao paciente, permitindo que o tratamento mais racional dos estados de choque, do IAM, da insuficiência respiratória aguda, dos quadros sépticos, e outras condições que ocorrem nos pacientes graves, né, nos pacientes em terapia intensiva. A aferição do débito cardíaco, ela vai ocorrer por uma termodiluição, onde um líquido de temperatura diferente do sangue é injetado na via proximal do catéter, e onde um termistor, ele é localizado, onde tem um termistor, né, que é localizado na ponta do catéter, que vai detectar a diferença de temperatura do sangue e calcular o débito cardíaco de forma intermitente, né, para obter esses dados de forma contínua, sem a necessidade de uma injeção salina na via proximal, e assim observar as variações do débito cardíaco. Então, as medidas de pressão disponíveis por esse método são a pressão do átrio direito, que é a pressão venosa central, a pressão da artéria pulmonar sistólica e diastólica, e a pressão venosa pulmonar, também chamada de pressão de oclusão de artéria pulmonar. Então, atualmente, existem diversas modalidades desse catéter, já muitas atualizações de técnicas que são associadas para medir continuamente a saturação venosa de oxigênio, a fração de ejeção do ventrículo direito, do débito cardíaco, nesses pacientes em terapia intensiva em todo o mundo. Então, esse catéter, por ser um procedimento considerado invasivo, ele tem algumas indicações e algumas contraindicações. Então, a monitorização hemodinâmica invasiva, ela deve ser indicada somente quando alguma decisão do diagnóstico e das condutas, elas estão sendo consideradas. E quando o intensivista e a equipe, ela estiver comprometida em atuar a partir daqueles dados que são obtidos com esse catéter, né? Então, essa indicação, ela deve levar em conta que, obrigatoriamente, que os dados obtidos, eles contribuirão para alguma decisão terapêutica, sem acarretar risco desnecessário para o paciente. Então, as indicações com o intuito de se obter mais informações, ou como rotina do serviço para certo tipo de clínica, situações, e menos específicas, elas não são justificativas para o uso do procedimento invasivo, que pode trazer várias complicações, várias inconveniências para o paciente, além do custo que é elevado.
Então, essas são algumas das indicações mais comuns para o uso da catéter de artéria pulmonar, que é o tromboembolismo pulmonar, a hipertensão pulmonar, o IAM com complicações hemodinâmicas, que requer o uso de drogas vasoativas, suporte circulatório mecânico, choque cardiogênico, sepse ou choque séptico, reposição volêmica e ajuste de ventilador, insuficiência renal aguda, cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, queimado grave. Então, ela é indicada em várias situações. E falando das contraindicações, desde que haja indicação racional para o uso desse catéter, as contraindicações elas são relativamente poucas, assim. O julgamento clínico, ele é fundamental para a indicação dessa monitorização hemodinâmica invasiva. E uma das contraindicações para a realização dessa monitorização invasiva é a falta de conhecimento, de habilidade, de preparo, tanto por parte do intensivista, como da equipe responsável. Então, a parte técnica, o conhecimento sobre o catéter deve ser de todos os membros do grupo que vai realizar a monitorização hemodinâmica, né? Incluindo ali a equipe de enfermagem que está ali ao lado do paciente e quem é que vai anotar, interpretar esses dados e atuar de maneira uniforme. Então, esse é um ponto muito importante e que eu encontrei em vários estudos falando sobre essa contraindicação. Então, outras contraindicações para o uso desse catéter é pacientes com comprometimentos neurológicos extensos e pacientes com neoplasias disseminadas e outras doenças graves com mau prognóstico. E a falta de habilidade para a instalação do catéter e interpretação dos dados, tanto pelo intensivista quanto pela equipe. Então, esse é o catéter, né, que utiliza a técnica de termodiluição. Esse catéter, esse modelo da imagem, ele é um catéter com 4 vias, mais a via de administração de medicação. Então, é um modelo de catéter que permite a infusão de drogas por vias acessórias, né, que se localizam no ato. Então, nesse caso, a utilização da via proximal, ela se torna exclusiva para a medição do débito cardíaco. Então, esse é um modelo de vários outros modelos. E falando um pouco sobre as vias, a via distal, ela transmite a pressão da artéria pulmonar e da pressão da oclusão da artéria pulmonar, que pode ser coletado por ela também o sangue venoso misto dessa via, já que a ponta do catéter ela vai estar na artéria pulmonar. Então, drogas ou soluções hiperosmóticas, elas não devem ser administradas nessa via, pois vai poder causar alguma lesão vascular local ou uma reação tecidual. A via do balão é apenas para insuflar o balão. A via proximal, que é localizada a 30 centímetros da ponta do catéter no átrio direito e transmite a pressão, né, do átrio direito. Pode ser administrado drogas, fluidos e eletrólitos. A solução para a realização da calibração do sistema, né, do débito cardíaco, ela é injetado pela via proximal. E a via do termistor, que é um termômetro, né, que está localizada de 4 a 6 centímetros da ponta do catéter, e transmite essa variação de temperatura do sangue. Então, essa variação ela é importante para a medida do débito cardíaco, onde é injetada uma solução fria, né, identificada a variação da temperatura na passagem do sangue nesse local. Também é utilizado para a medida de temperatura sanguínea. Então, essas curvas de pressão são as curvas que aparecem para a gente durante a monitorização usando essa técnica. E para a medição da variável do débito cardíaco, então, o balonete ele é insuflado provisoriamente na ponta distal do catéter. Com isso, ele vai ocluir algum ramo da artéria pulmonar e produzir o traçado característico na curva de pressão.
Então, a partir da curva de termodiluição, que é gerada no ato direito, no ventrículo direito, na artéria pulmonar e na pressão de oclusão da artéria, vai se calcular o débito cardíaco. Então, se vocês observarem, aqui nesse RA significa a pressão do átrio direito, no RV é a pressão do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito, desculpa. No PA vai mostrar a curva de pressão da artéria pulmonar e nesse PCW é a curva de pressão de oclusão da artéria. Então, juntando as 4 avaliações, vai se calcular o débito cardíaco. Os valores reduzidos da pressão de oclusão da artéria, elas podem significar hipovolemia, enquanto alguns valores mais altos, elas podem sugerir disfunção do ventrículo esquerdo ou hipervolemia. Então, é importante ressaltar que a relação entre essa pressão diastólica e o volume do ventrículo esquerdo, ele sofre interferências de outros fatores, como a contração ventricular. Então, a pressão capilar pulmonar, ela reflete essa pressão do átrio esquerdo, enquanto a pressão venosa central, ela reflete as pressões de enchimento do coração direito. E eu trouxe um videozinho para poder ilustrar melhor, porque esse é um sistema bem complicadinho, e eu acho que vai ser interessante para vocês entenderem melhor como funciona esse sistema.
Então, um videozinho que ilustra para a gente melhor como funciona esse catéter de artéria pulmonar. E, para encerrar, a gente vai falar sobre o sistema PICO, que é o sistema minimamente invasivo, né? O sistema PICO, ele é um sistema contínuo de avaliação do débito cardíaco. Então, esse sistema ele vai utilizar a termodiluição transpulmonar de uma forma muito parecida com o catéter de artéria pulmonar. E esse método ele permite a medida do débito cardíaco de uma forma precisa e contínua, né, batimento a batimento ali, além da medida da pressão arterial sistêmica, que favorece a detecção precoce de variações desses parâmetros, quando houver alguma mudança no estado hemodinâmico, assim também como a resposta à infusão de volume ou uso de drogas, né, vasoativas. Nessa técnica, o volume sistólico, ele é consequentemente, o volume sistólico e o volume do débito cardíaco, eles são calculados baseados na análise da área de contorno da onda de pulso aórtica, obtida por um cateter posicionado preferencialmente na artéria femoral ou axilar, e assumindo-se que a área determinada pela onda de pulso aórtica, ela é proporcional ao volume sistólico. Né? Então, ele combina essa análise de contorno de pulso arterial, usando esse algoritmo, com uma calibração precisa via termodiluição transpulmonar, que é aquela que precisa da calibração com o tipo de líquido. Então, ela também tem várias indicações e contraindicações. Então, na indicação, ela pode ser para pacientes que apresentam instabilidade hemodinâmica com dificuldade no manejo hídrico, né? Então, aqueles pacientes em que a administração de líquidos ela deve ser avaliada rigorosamente. Em pacientes cirúrgicos de alto risco, né? Para uma monitorização mais fidedigna do quadro hemodinâmico desse paciente, e no ajuste e otimização de parâmetros ventilatórios. E ele é contraindicado em arritmia atrial ou ventricular, em uso de ECMO, que é a terapia de oxigenação por membrana extracorpórea, né? Ou pacientes com balão intraórtico. Então, em pacientes com um balão intraórtico, eles não podem ser submetidos a uma monitorização por contorno de pulso, por exemplo, porque o balão intraórtico, ele funciona por contrapulsação. Ele insufla apenas quando o coração relaxa. Então, dessa forma, há um aumento do fluxo de sangue para as artérias coronárias. Então, o balão intra-aórtico, ele desinsufla quando o coração contrai, aumentando o fluxo de sangue para fora do coração. É contraindicado também em pneumectomia ou tromboembolia pulmonar maciça e em pacientes com restrição de pressão invasiva. Então, esse sistema ele deve ser utilizado apenas em pacientes para quais tenham um resultado compensatório esperado, né? Um resultado que vai compensar os riscos da utilização desse sistema, né? Aqueles pacientes com bom prognóstico. Então, no módulo PICO, o débito cardíaco, ele é determinado pela técnica da termodiluição transpulmonar, né, de forma intermitente, e pela análise do contorno de pulso arterial de uma forma contínua, né? Então, ele faz as duas mensurações. A termodiluição transpulmonar, que é um controle intermitente, né, que precisa da calibração, ele faz a mensuração do débito cardíaco através de um catéter venoso central, onde vai ser realizado a infusão da salina gelada, no mínimo 15 graus abaixo da temperatura do paciente, e vai precisar de um catéter arterial, né, que vai fazer a leitura dessa termodiluição e vai fazer a análise do contorno de pulso. Então, a cada intervenção hemodinâmica deve ser feita uma calibração para manter aquela monitorização fidedigna.
E a análise do contorno de pulso arterial, que é uma análise já contínua, ela está relacionada ao fluxo sanguíneo que sai da aorta e a pressão que é medida no final dela, que é caracterizado como curva da pressão arterial invasiva, né? E é utilizada como para determinar a função da complacência da aorta, que permite o cálculo e a monitorização do débito cardíaco. Então, para fazer essa mensuração tão detalhada, são necessários esses acessórios que fazem parte do kit do sistema PICO, além desse módulo. Então, é necessário um catéter de termodiluição, né, que é um catéter arterial, transdutores de pressão arterial de pulso, que serão conectados ao módulo para fazer a leitura, um catéter venoso central, um suporte para esse termômetro, para medir a temperatura do líquido injetado, um cabo interface para os sinais de temperatura, né, que vai ler essa temperatura e enviar para o módulo, um cabo sensor para a temperatura do injetado e um cabo para sinal de pressão de pulso. Além desse módulo, que é um módulo que ele é removível e pode ser instalado nos monitores. Aí você anexa esse módulo pequenininho no monitor e ativa ele para poder ser utilizado. Nos monitores do pronto-socorro, eu não encontrei nenhum monitor com esse sistema. Eu não consegui ir na UTI para ver se algum dos monitores tem ou não. Mas é um sistema bem interessante, é um módulozinho. Então, como que esse sistema funciona? Então, a gente utiliza a infusão de uma solução fisiológica gelada, ou um soro fisiológico, ou uma solução glicosada 5%, né? Que tem que ser gelada. Ela vai ser infundida no sistema venoso central, que vai construir uma curva de termodiluição. Então, o transmitor ou o termômetro que está localizado no catéter arterial, e as calibrações elas são feitas usualmente a cada 8 horas. Então, a aferição do débito cardíaco contínuo, ele é realizado utilizando a forma dessas curvas do pulso arterial. Portanto, o catéter arterial ele deve ser inserido preferencialmente na artéria femoral ou axilar, para evitar essas alterações nessa morfologia da curva. Então, o cálculo, esse sistema também permite um cálculo do líquido extravascular pulmonar, que permite quantificar o grau de edema pulmonar, assim como a permeabilidade vascular pulmonar. Então, a termodiluição transpulmonar é necessária para calibrar a medição do débito cardíaco contínuo, que é obtido pelo contorno de pulso, que confere maior confiabilidade a esse sistema tão complexo, né? Então, a injeção aqui na parte superior nós temos o catéter central, na parte inferior nós temos o arterial, né? Onde está o catéter de termodiluição, que vai se conectar, todas as duas conexões, elas vão ser levadas para um transdutor, né, de pressão arterial e de pressão venosa, que vai ser enviado, então, para o módulo, né, para o monitor, para poder analisar esses dados. Então, esses são os parâmetros que são avaliados no monitor durante a avaliação com esse método PICO, de acordo com as informações que são recebidas nos sensores de temperatura e da pressão arterial, que são aqueles sensores que eu mostrei para vocês. Então, esses são os parâmetros que são avaliados durante essa técnica. Vocês podem observar que as siglas, elas estão em inglês. Então, os parâmetros que a gente pode avaliar nessa imagem, por exemplo, é a pressão arterial invasiva, tanto sistólica quanto diastólica e a média, o débito cardíaco contínuo, a resistência vascular sistêmica, o volume sistêmico, a variação de pressão de pulso, a variação de volume sistólico, a água pulmonar extravascular, o volume sanguíneo intratorácico. Então, se vocês observarem essas siglas pequenininhas aqui abaixo dos números, vocês vão perceber que cada uma dessas siglas, elas são parâmetros que
esse sistema ele permite a gente avaliar ali em tempo real, batimento a batimento, que de forma calibrada, né? E agora eu tenho um videozinho para poder mostrar para vocês, para poder ilustrar melhor como esse sistema funciona. Ele é um videozinho em espanhol, eu não encontrei um vídeo em português. Meu computador está um pouco travado. E essa foi a minha apresentação, essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei. E muito obrigada, espero que tenha ficado